Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da vontade divina minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos refletir esse 13º dia, né? E ver as lições de Nossa Senhora, o principal que ela nos fala hoje, né? Tentar entender aqui o que ela está nos dizendo no dia de hoje, né? Esse dia tão especial dedicado a Nossa Senhora de Fátima, né? Então, lembrar de tudo que ela representa na nossa vida também, de todos os avisos poderosos que ela trouxe sobre a humanidade, para a igreja, para os cristãos, para o mundo, né? Para acordar o mundo, né? Diante de viver realmente a fé, né? De conversão. A principal mensagem dela é conversão, mudança de vida, né? E é isso que ela faz também nos 31 dias com Maria. Uma conversão tudo perfeita, que é você voltar à ordem, né? A santidade original para a qual você foi criado, que é a vida na divina vontade. Então esse é o chamado mais poderoso de todos. E ela continua falando a sua vida aqui, nesse 13º dia. Ela vai contar sobre o grande sacrifício que ela fez por amor à divina vontade. Porque ela veio só para fazer a vontade de Deus, ela veio para a terra, só para viver a vontade de Deus em cada momento, né? Mesmo que isso custasse grandes sacrifícios, como o sacrifício que ela vai nos dizer hoje. Mas como a divina vontade nela sempre teve o triunfo, a primazia, tudo, nada, né, foi negado para a vontade de Deus, então podemos dizer que ela é a rainha triunfante, que dominou sobre tudo, sobre a si mesma, sobre o próprio amor do pai e da mãe, né? Então é muito incrível, né? Não deixou, não trocou Deus pelas criaturas, né? Nunca fez isso, ela nunca colocou Deus em segundo plano, nunca colocou a vontade de Deus em segundo plano. É o que nós vamos ver na lição da nossa mãe. E ela nos pede que, ó, coragem, não tenha medo, eu sou mãe e toda por você. E hoje eu espero para que meu heroísmo e meu triunfo no sacrifício possa lhe infundir força e coragem. Então, para que a gente também tenha coragem de sacrificar por Deus, né? Através do exemplo dela, é isso que ela quer. Ela quer despertar isso em nós também. Desta forma, posso ver a minha filha triunfante em suas aflições e o heroísmo de suportá-las com amor para cumprir a divina vontade. Agora, minha filha, ouça-me. Eu tinha apenas 3 anos e meus pais me disseram que queria me consagrar ao Senhor no templo. Meu coração se alegrou ao saber que seria consagrado e passaria meus anos na casa de Deus. Mas sob minha alegria havia uma dor pela separação das pessoas mais queridas que poderia ter na terra. Quais eram meus queridos pais? Eu era pequena, eu precisava de seus cuidados paternos. Fui privada da presença de 2 grandes santos. E então enxerguei que na medida em que o dia da separação de mim se aproximava, eles sentiram tanta amargura quanto se fossem morrer. Mas enquanto sofreram, estavam dispostos a fazer o ato heróico de me conduzir ao Senhor. Meu Deus, é muito grande, né? É muito incrível a vida de Nossa Senhora, né? Porque ela só tinha 3 anos de idade e na Valtorta explica, né? Que os pais dela, Joaquim e Ana, eles não podiam ter filhos, né? A Ana era estéril e já tinha uma idade bem mais avançada. Mas ela acreditava, eles rezavam muito, eles sofriam muito também nessa espera da paternidade, né? Da maternidade. E eles, né, fizeram muitas orações no templo e ela fez essa promessa de que consagraria o filho a Deus. Filho ou filha, né? Ela prometeu, a criança que nascer do meu ventre, quando eu tiver 3 anos de idade, eu vou consagrar ao Senhor para te servir. Então ela fez a mesma promessa que a Ana fez, a Ana lá que teve, qual que é o nome do menino? Samuel, que foi mãe do profeta Samuel. E o profeta Samuel também foi entregue para ser formado no templo, né? Aí ser formado por outro profeta lá, o sacerdote lá. Então, assim, a Ana pediu a Deus um filho, implorou, chorou, 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 chorou,
né? E o profeta viu, agora eu não sei qual que é o nome dele, sabe? Não sei se é Eli, não sei. Eu sei que ele até pensou que ela estava meio bêbada, alcoolizada quando estava rezando, né? Do jeito que ela estava rezando, com tanto fervor, com tanta vontade, né? Com tanto clamor, assim, né? Não se importando com nada, rasgando o coração diante de Deus, né? E ela falava, não tô bem, mas é que eu tô pedindo a Deus essa graça, né? Então, aí ele viu a aflição dela e o desejo dela e falou, vai em paz, que aquele que te ouviu lá vai te atender, né? Se o seu pedido lhe agrada, tal. E foi assim. E ela teve o Samuel, e o Samuel foi entregue. Ela fez a promessa, cumpriu a promessa. Então a Ana também fez essa promessa também, de consagrar também ela. Então, com 3 anos ela iria para o templo. Aí você pode pensar, eu tenho sobrinhas de 3 anos, né? É muito pequena. É muito delicada. Igual a nossa fala que eu ainda tinha necessidade deles, dos cuidados deles. É uma delicadeza, é uma criança, né? E você vê e fala assim, meu Deus, que coisa, né? Que sacrifício. Pegar uma criança de 3 anos é a coisa mais linda, mais fofa que existe, né? E você não promete, mas na hora que você tem que fazer, não é fácil. Na hora do vamos ver, é que o trem aperta. Na hora que vai chegar na hora de separar, é que dói mais ainda para uma mãe. Não, às vezes é falar, filho, quando você tiver tua idade, eu sei que você vai se mudar. Ah, você vai se casar, você vai estudar, né? Você vai fazer tal coisa. Mas ela fala isso pensando assim, ainda vai demorar, né? E quando chega, é quando está faltando semanas, e dessas semanas são 3, 2 dias, e quando chega o dia, né? E quando é o último dia na casa, e quando é a última noite, e quando é os últimos segundos, a última refeição juntas, não, e os últimos passos, eu vou chorar, eu vou chorar. É brincadeira não, não é brincadeira. Dói. Se não for a graça de Deus, a força que Deus deu para eles, vocês não conseguiriam, porque a gente não consegue sem a graça de Deus, né? É muito forte, né? Mas a gente não pode pôr o amor de Deus, a vontade dele em cima de nenhum vínculo humano que nós tenhamos com as pessoas, porque elas são de Deus. A gente tem que entender que elas são de Deus, né? E foi nos dada, mas ele pode querê-las quando ele quiser, né? As pessoas não são propriedade nossa. Elas são de Deus, confiadas aos nossos cuidados, mas os filhos vão crescer, os filhos vão ter a sua vida. E hoje, quantos pais, quantas mães não têm coragem de tentar até mudar a cabeça dos filhos quando eles querem se consagrar a Deus, ser um sacerdote, ser uma religiosa, né? Quantos pais, né, impõem para os filhos, você tem que se casar, você tem que trabalhar na minha empresa, você tem que continuar as coisas do meu jeito, da minha forma. E às vezes eles têm uma outra vocação, né? E aí, quantos pais é um chamado autêntico e são sufocados pela própria família que não consegue desligar desse vínculo. Então, essa situação é reparatória. E os pais de Nossa Senhora estão sendo usados por Deus também na divina vontade. Então, para fazer reparação, não aconteceu só na Nossa Senhora a reparação, aconteceu, eles estavam envolvidos. Eles também são pegos, né? São instrumentos também da vontade de Deus. E é reparatório por todos os pais. Então eles foram muito agraciados por Deus, receberam graças especiais por causa desse sacrifício. E o sacrifício deles, né, serviu de reparação para todos os pais que não fazem isso, entendeu? Porque também são méritos de Cristo antecipado para os pais da Ana, ou para os pais de Nossa Senhora. São méritos antecipados de Jesus também, por todos os pais que não são capazes de fazer esse sacrifício, que são egoístas, que não, quando os filhos falam que vai se doar para Deus, os pais falam, você tem que casar, né? Se for uma mulher, você é tão bonita, você pode me dar tantos netos lindos, eu quero você casada, eu quero você cheia de filhos, para mim ter minha casa cheia, para mim ter você por perto, né? Para mim ficar lá bisbilhotando sua vida o tempo todo, né? Tipo assim mesmo, né? Que até o controle de certa forma, né? E quanta coisa assim, quantos filhos às vezes que para se consagrar a Deus tem que frustrar eles,
tem que cortar, né? Parece que tem que cortar isso. E às vezes os pais não querem nem falar mais com eles. Fica muito tempo sem perdoar eles, como se estivesse fazendo um crime. E eles podem sentir isso no coração deles, que eles estão fazendo um crime mesmo. Mas eles têm que largar esse sentimento e ficar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E não deixar esse sentimento sufocar o coração deles, se nós não temos coragem de fazer, se nós vamos ficar com dó e vão pôr os pais acima de Deus. Então, quantos tenta virar a cabeça dos filhos, né? Ou quantos tem isso como se fosse... Fica até deprimido quando o filho fala, né? Quando a filha fala que quer ser freira. Mas é tão bonito, é uma dor e uma alegria que Deus dá ao mesmo tempo. Que eu tenho uns amigos do grupo de oração que a filha deles foi para se consagrar a Deus. A filha deles fez os 18 anos e acho que ela tem mais de 18. E ela ficou um tempo guardando isso, mas os pais já achavam estranho, porque ela era uma menina muito quieta e que não falava de namorado, nada disso. Não se sentia necessidade nenhuma disso, então já percebeu que tinha algo diferente nela. E era uma pessoa assim mais voltada para a oração, mais voltada a meditar, a paixão de Jesus, né? Então, tinha um espírito diferente. Eles percebiam assim, olha, minha filha tem um espírito diferente, mais calmo, mais tranquilo. Não é aquela coisa assim... Aí eles comparavam com a irmã, né? Com a outra irmã, porque a outra irmã já era diferente. Tinha muitos namorados, gostava de sair, já era que dava trabalho e ela era que não dava trabalho, né? Então, assim, eles já estavam percebendo algo nela, mas esperava. Até que um dia teve coragem de falar. Então, foi para os pais também um choque. Eles já suspeitavam, mas quando ela falou, mas ao mesmo tempo, eles sabiam que era uma graça. Então, assim, mas até que realmente a ficha caiu, que quando chegou perto dela oficializar isso, aí teve uma missa de despedida aqui dela. Teve uma confraternização e ela vai servir lá em São José dos Campos, lá perto da Aline lá. E acho que é no hospital que a Aline também fez parte lá da pastoral lá da saúde lá, que a Aline é da pastoral da saúde, né? E ela vai fazer enfermagem para trabalhar também lá, né? Ela faz parte dessa comunidade, dessas irmãs, né? Então, elas trabalham muito, a vocação delas é voltada para isso. É semi-clausura, eu acho, e é voltado também para o serviço nos hospitais, no trato com os doentes, que é o principal carisma deles é cuidar dos doentes, né? Então, assim, é o chamado dela. Ela sempre foi assim, sabe? Então, mas os pais sofreram, mas também tiveram alegria por saber que era a vontade de Deus, né? Então, Deus, ele preenche. Mas imagina o mal, imagina a desordem que seria se esses pais tentassem fazer a cabeça dela, né? Para quem caminha, né, fala de Deus, imagina como que seria. São pessoas que falam muito, né, de Deus. Que Deus falou para os filhos muitas vezes que tem que pôr Deus em primeiro lugar. Então os filhos estão fazendo o que eles ensinaram. Então eles têm que ficar felizes, mas não é fácil. Nunca é, faz parte do sacrifício. Se não tiver dor, não é sacrifício, né? Faz parte, é real. É vida, é coisa palpável, você sofre. Mas vale a pena. E eles falam isso, eles não estão arrependidos, eles não estão indo lá atrás dela querendo buscar ela, né? Então eles sofrem, mas ao mesmo tempo eles agradecem a Deus, entendeu? Então é bem bonita a história dela, assim, muito bonita. Mas é o que está acontecendo aqui. E Nossa Senhora vivendo isso, ela estava já reparando por todos os jovens, né? Já está ali, através dela ali, tá todos os sacrifícios de todos que vão também fazer isso, que vão se consagrar a Deus na vida religiosa. Então ela veio na Terra para reparar o ser humano, como Jesus. Então a vida dela é uma vida reparatória em tudo que ela vive e representa todos nós, representa as nossas vidas. A gente se vê nela. Um religioso se vê perfeitamente nessa situação, mas não só religioso, o sacrifício que você faz por amor a Deus, de colocar o amor de Deus acima do próprio amor que você tem por um pai, por uma mãe, por um filho, pelo marido. Não deixar a vontade divina de lado. Você sacrifica a própria estima, a própria pele, né? O que podem pensar de você.
Mas você não importa com isso. A vontade de Deus é importante mesmo que pareça que você esteja esmagado, com corações, com a espada de dor no coração. Mas você sabe que é a verdade, que aquilo está certo, que é a vontade de Deus. Então você tem uma paz imperturbável de saber que é a vontade de Deus, mas existe um elemento de dor normal, que faz parte da vida e que isso só faz com que santifique mais ainda que sacrifício. Não atrapalha, atribui mais valor. Atrapalha se você olhar para o sentimento e por causa do sentimento você mudar de decisão. E por causa do sentimento você voltar atrás e preferir a criatura do que a vontade de Deus, né? Aí atrapalha tudo. Se por causa de um sentimento, os pais aqui da Nossa Senhora falassem assim, você não vai. Não. Agora o fato deles ter chorado, o fato deles ter sofrido, só aumenta mais o sacrifício, porque são vidas, são pessoas, tem sentimentos, mas a gente não pode pôr os nossos sentimentos acima da vontade de Deus. E é justamente essa vontade divina que nos mantém firmes, essa certeza de que é a vontade de Deus. E a Nossa Senhora, ela fez o sacrifício de mostrar essa firmeza para os pais dela quando ela estava sendo levada. E isso fortaleceu eles, porque se ela ficasse chorando, se ela ficasse gritando, se ela ficasse, não, pai, não, mãe, não, por favor, né? Como uma criança poderia fazer, né? 3 anos, né? Só que a Nossa Senhora tinha 3 anos de idade, mas uma razão muito esclarecida. Foi uma maturidade incrível, né? Então ela não fez um chorinho como uma criança faria de 3 anos sem ter aquela consciência, né? Mas ela sofreu, isso tirou o sofrimento? De jeito nenhum. Ao contrário, o conhecimento às vezes gera até mais dor, entendeu? Porque aí ela fez o sacrifício também de ficar firme diante deles, para que isso fortalecer eles. Então foi um autodomínio ali que aconteceu dentro dela, de dominar a si mesma. Por isso que ela é uma rainha triunfante, de dominar a si mesma. Porque precisa de um domínio muito grande para você passar segurança para uma pessoa, né? Porque se ela demonstrasse insegurança, os pais dela talvez não aguentariam. Porque, Nossa Senhora, 3 anos, meu Deus, eu fiquei pensando que coisa linda, maravilhosa. Né? E a Nossa Senhora, eles experimentavam o paraíso com ela. Imagina se ele deixar o paraíso lá no templo, voltar para casa, né? É o próprio Deus, né? É a presença do próprio Deus. Imagina os paraísos, imagina as conversas, imagina que vida deliciosa com Nossa Senhora, imagina. E não é fácil, não é fácil. Criar um filho traz muita alegria, né? Mas o amor de Deus supera tudo, né? Então, gente, é muito incrível isso que aconteceu. Então ela tinha esse domínio, sabe? Que é o próprio Deus nela, de controlar isso, para não deixar isso. Mas você acha que por dentro ela não estava sofrendo? Não, muito. Muito, 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 muito. Entendeu? Então meu coração se alegrou ao saber que eu seria consagrada e passaria muitos anos na casa de Deus. Claro, se alegrou demais. Mas sobre a minha alegria havia uma dor. Então a vida na terra aqui é assim, gente. Por dentro, em Deus, no que você entende, no que você conhece, alegria, paz, tranquilidade, nada te perturba. Mas da parte, assim, vamos dizer assim, humana, da vida, do que vem fora, dos acontecimentos, dor. Às vezes parece que você está fazendo uma maldade, entendeu? Que a Nossa Senhora poderia se sentir assim, e se sentiu assim. É real, a Nossa Senhora teve os sentimentos que nós temos. Sabe quando você tem que puxar a orelha do seu filho bem forte, chamar a atenção dele, que parece às vezes, depois você fica até assim, nossa, eu passei dos limites, eu me senti até uma mãe agressiva, eu me senti um monstro, porque o seu filho chorou, porque o seu filho esperneou, porque doeu nele. Aí quando o seu filho chora por causa da bronca, você se sente a pior pessoa do mundo. Mas você sabe no seu coração que você fez um bem, não sabe? Mas você pode sentir que pareceu que fez um mal, porque às vezes para a pessoa, para a forma que a outra pessoa interpreta, pode parecer que você fez um mal danado, pela reação que o seu filho tem. Às vezes seu filho te xinga e fala, você é uma mãe ruim, porque você não me deixa naquela festa. Eu queria ir na festa na casa da minha amiga e a só tá dizendo que ela não é boa influência para mim, que não vai ser bom para mim lá, porque vai ter bebida.
A senhora é a pior mãe de todas, porque a mãe das minhas amigas me deixou fazer as coisas. A mãe das minhas amigas, elas contam que elas podem sair para onde elas quiserem e a senhora não deixa. A senhora é uma mãe muito mal, que não se importa comigo, que quer acabar com a minha vida e pode fazer que show para você. E aquelas palavras só vão ficar em você se você deixar se levar por isso. E você pensar assim, conversar lá com a sua vontade humana, né? Eu sou mesmo horrível, eu sou essa mãe, eu vou pedir perdão e deixar minha filha aí. Cuidado, ao contrário. Você ensinar ordem para sua filha, ela se respeitar e que ela está sobre seu controle, assim, né? De mãe, de pai, né? Sobre um regime de autoridade ali dentro da sua casa. E você impor isso, você não é ruim. Então você tem que ficar com a palavra de Deus que vai dizer: mãe, parabéns, você corrigiu seu filho, a sua filha, você está preservando ela, né? De coisas que pode beber lá, ser violentada, tanta coisa, você está preservando ela. Não consegue entender isso, mãe, mas você está pensando na ordem, você está pensando na minha vontade, você está pensando no bem para ela, né? Então você está certíssima no que você está fazendo, você está agindo como uma mãe tem que corrigir o seu filho em Deus. Então você está agindo conforme a minha palavra. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Mesmo que no seu coração, por causa das palavras da sua filha, do seu filho, pareça que você é a pior pessoa do mundo, mas você tem que ficar com a vontade de Deus. Você tem que ficar com a vontade de Deus. Acima de qualquer coisa, doa quanto doer. Mas você precisa permanecer firme sobre a palavra, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque se você não conhecer a vontade de Deus, como você vai orientar e dirigir os seus, né? Como que você vai ser esse instrumento de Deus, né? Senão você vai ser levada pelo humano. O que o humano te dizer vai ser a ordem. E não é assim. Nem o que você dizer para si mesmo. A ordem é o que Deus quer dizer. E só importa o que Ele tem para dizer. Então, às vezes, a gente pode estar em situações da vida que todo mundo vai dizer que nós é um monstro. Você vai pesquisar, os psicólogos vão falar: pais que proíbem os filhos de sair à noitada, pais que são contra filhos ter relacionamento homossexual, são os piores pais que tem. Esses filhos aí deveriam sair de casa porque estão sendo torturados. Aí a escola vai dizer que você também não presta, a sociedade vai dizer isso, o jornal vai dizer. Aí você vai ligar na TV e vai mostrar lá séries, filmes de pais nessa situação e você vai ficar como um lixo. Aí você vai ver lá no jornal: filho não sei o que sai de casa ou mata os pais ou não sei o que porque os pais proibiram disso, daquilo e daquilo. Aí você vai ficar: meu Deus, eu sou um monstro, eu tenho que mudar, né? Senão meu filho vai se suicidar, senão meu filho vai me matar, senão meu filho vai sair de casa, vai me denunciar. E aí você fica louco. Mas aonde que é a sua rocha, né? Onde que é a sua busca na palavra de Deus? É de lá que você vai tirar os elementos certos para te direcionar e para você direcionar os seus. Você não pode impor, você não vai fazer isso com o filho. Você tem um jovem de 16 anos, 17, 18, né? Por mais que ainda tenha uma realidade de ele estar debaixo do seu teto, de não ser ele quem trabalha e paga as contas, né? Mas tem coisas e coisas, tem situações que você não vai impor mais, você vai aconselhar, porque é pela idade que ele já tem, pelo grau de consciência que ele já tem. Mas você vai aconselhar com a palavra de Deus. E se ele falar: mãe, a senhora é atrasada nos seus pensamentos, mãe, que pensamento horroroso é esse, mãe? A senhora é doente, deixa ele falar o que quiser. Você vai sofrer com essas palavras, mas você não pode deixar essas palavras entrar dentro de você e elas serem verdade para você. Você tem que ficar com a palavra de Deus. Aí você vai trocar os mandamentos, você vai trocar as verdades de Deus e passar um pente fino para o seu filho ficar bonzinho com você, para o seu filho ficar do seu lado. Então você está trocando, então você não está fazendo esse sacrifício que está sendo falado aqui, que é pôr Deus em primeiro lugar, que é isso que o principal aqui, é que nada você colocar acima da vontade de Deus, nem a estima do seu filho, nem o apreço do seu filho, mesmo que o seu filho goste mais do amigo, né, do que de você. Mesmo que o seu filho: eu quero mesmo, né, ser homossexual, eu tô assumido, eu tô com uma outra pessoa, né, e eu tô vivendo esse relacionamento, mas se você falar que não aceita, que ama o seu filho, você tem que deixar claro que você ama ele, que você não está rejeitando o seu filho, mas
o que ele está fazendo. A situação você não permite porque vai contra tudo que você ensinou e que você não vai mudar por causa disso. Então, você tem toda a liberdade de falar, olha, esse tipo de coisa dentro da minha casa eu não aceito. Entendeu? O seu filho, você não está fechando as portas para o seu filho. Mas você não tem que permitir o pecado acontecer dentro da sua casa, o filho levar lá o namoradinho, ou a filha levar a namoradinha e fazer as coisas dentro da sua casa e você passar um pente fino em cima disso, não. Ah, mas as autoridades vão vir sobre mim. Ai, não sei o quê, vão me denunciar. Ah, mas meu filho falou assim que que eu tô fazendo com ele, ele nunca vai perdoar. É uma maldade muito grande que eu tô menosprezando ele. Eu já disse para ele que eu amo ele, mas ele não aceita. É o sacrifício, é rezar. É rezar, né, nessa situação. Mas você precisa permanecer firme com a palavra de Deus. A verdade é a verdade, é a ordem, não vai mudar. Entendeu? Então, ao contrário, você está dando testemunho para o seu filho, é de quem vai falar: nossa, minha mãe sempre me disse a verdade, ela nunca voltou atrás, ela sempre me ensinou que a palavra de Deus tem que ser tratada assim. Então, ela sempre me ensinou isso, ela foi imutável, mesmo que isso custou para ela a dor de não me ver tão presente mais com ela, igual eu tinha convivência. Mas ela nunca voltou atrás, quer dizer que ela amou a Deus em primeiro lugar. Então, é a pessoa mais amiga minha que existe. Mesmo que ele reconhece só depois, lá no fim da vida dele. No momento que ele também tiver um filho, que ele tiver numa situação assim, no momento de conversão dele, né? Ou no momento lá, depois de que morrer, que tomar consciência lá. Não importa. Mas esse sacrifício nunca vai morrer, né? Mesmo que isso te custou partir seu coração no meio, né? Então, esse sacrifício aqui acontecendo aqui está reparando por todas as famílias, por várias realidades, não é só de separação física, como os pais separaram fisicamente de Nossa Senhora, não. Entendeu? É quando também há esses cortes nesse sentido também. Que um filho não aceita o que o pai fala, e que o pai permanece firme ali, defendendo a palavra de Deus, mas o filho não. Ou às vezes é o filho que está nesse papel, e os pais é que estão sendo contra, né, Deus, né? Os pais é que, na verdade, né, e estão contra a vocação do filho, né? Tantas situações assim. Então, Então, a Nossa Senhora se alegrou e sofreu. Porque ela sabia, e, olha, e é difícil demais, como que ela se sentiu? E ainda por cima ela subiu, quando ela chegou lá no templo, ela subiu a escada, tinha um escadão. E ela subiu como se não tivesse acontecendo nada, com total confiança, com a firmeza, mas ela estava sofrendo, mas ela também fez isso. Foi um ato de muito domínio, foi muito sacrifício. Isso também encorajou os pais dela, mas ela ter se sentido depois muito mal, até um monstro assim, meu Deus, meus pais lá sofrendo, sem eu, né, sem o meu amor, sem poder me dar esse amor, né, como eu me sinto mal pelos meus pais, como eu me sinto mal por eu não ter nem derramado uma lágrima perto deles, meu Deus, como eu fui tão, né, mas não é, mas ela ignorava isso, ela não ficava conversando com isso, entendeu? Mas ela sentiu essa dor. Então, assim, quando a gente vê isso, a gente percebe que nós estamos muito ligados a ela, a Jesus, porque nós passamos por coisa que eles passam. Não é diferente na nossa vida. Às vezes também você precisa permanecer firme. Às vezes também, quando você está fazendo bem para alguém, mas parece um monstro, às vezes, você fazendo bem, né? Você está fazendo um ato de bem para aquela pessoa, de sacrifício por amor. Mas às vezes para a pessoa você é um monstro. O meu irmão mesmo tem esse pensamento lá em casa, porque ele precisa se tratar, tomar os remédios para tratar a depressão dele. Mas assim, ele acha que nós somos um monstro que está medicando ele, que está querendo controlar ele. Muitas vezes ele já manifestou isso. Ah, vocês querem me medicar, vocês querem me dopar, né? Na verdade a gente não queria isso, mas pela falta de autodomínio que ele não tem, né, por ele mesmo não quer passar por nada, não quer estar nessa realidade toda, né, de se entregar a isso, né, tá precisando de tratamento médico. Então é a consequência do que ele próprio está vivendo, do que ele próprio está escolhendo e alimentando, né, mas a pessoa fica culpando a gente, entendeu? A pessoa acha que é a gente que está controlando, que a gente que é maldoso de ter mandado internar, que ter mandado ele tem que todos os dias fazer esse tratamento.
e fica lá agora de 8 da manhã até 2 da tarde. E se não tomar o remédio, vai internar e vai ficar. E se for para outro lugar, que se transferido para Belo Horizonte, para o centro de Belo Horizonte, se ele for para esse lugar, ele não volta mais enquanto melhorar, nem final de semana. Eles já falaram isso com ele lá. É o único jeito. Então, assim, ou ele toma ainda, tendo a possibilidade de voltar para casa, ou ele fica internado, né? Então, assim, internado direto. Mas a cabeça dele é: querem me medicar, querem me dopar, porque senão não me toleram, entendeu? E a gente quer o bem para ele. Parece, pelo que ele diz, pelo que ele age, parece que a gente é um monstro. Então tem que aguentar essa dor, né? Tem que aguentar essa dor, né? E não é fácil, mas você não pode ficar com o humano, com o que o humano está dizendo. Você tem que ficar com o que Deus está dizendo. Porque as pessoas não te conhecem como Deus conhece. Ele que tem que saber da intenção do que você está fazendo. É claro que você vai falar com aquela pessoa: olha, nós estamos fazendo isso por isso e por isso e por isso. Claro que você vai esclarecer, como você vai esclarecer para um filho seu. Eu não estou contra você, eu não estou deixando de ser sua mãe. Só que eu não concordo com isso, eu não vou contra o que está sendo falado na palavra de Deus. Eu sempre te ensinei isso, que a palavra de Deus tem que ser considerada, que não existe isso de meio termo, que não existe isso de contexto, que não existe isso de interpretar os nossos modos. Então, eu amo você, mas eu amo você em Deus, não sem Deus, não desconsiderando Deus. Eu amo você em Deus, né? Então, eu te amo muito, meu filho, eu não estou te desprezando. Eu estou aqui para aquilo que você precisar, mas eu não posso aceitar essa situação. Eu e seu pai é contra essa situação. Ah, mas vocês deveriam sim aceitar, deixar eu trazer meu namorado aqui para as festas, participar das festas em família, e que quando a gente se casar, vocês devem ir no nosso casamento e não sei o quê. Não, você não tem que se abaixar nesse ponto, né? Você não tem que. Não, você vai ser firme, não tá errado. Eu não vou fazer algo que eu sou contra, eu não vou testemunhar algo que eu sou contra, eu não vou abençoar algo que eu sou totalmente contra, que não é eu contra, é a própria palavra de Deus. E eu sou contra também, porque eu amo a palavra de Deus e concordo com o que ela concorda e discordo do que ela discorda. Mas eu não estou te desprezando. Ao contrário, é por eu te amar que eu estou te dizendo a verdade. Se eu não te disser a verdade, quem vai dizer? Porque Deus colocou eu e seu pai na sua vida para nós termos esse instrumento de te levar a Deus. Eu estou pensando na sua alma, não na sua felicidade aqui. Os seus amigos só estão pensando na sua felicidade aqui na terra. Eu estou pensando na sua alma. Porque Deus não me te deu só para ser sua mãe biológica. Deus te deu para mim te conduzir para o céu. E eu estou pensando na sua eternidade com Deus. Eu estou pensando no estado que está sua alma agora, negando os ensinamentos que você aprendeu. Você é livre para escolher, mas eu preciso deixar consciente dos frutos que isso vai gerar. Tem o bem e o mal. O mal atrai isso e o bem atrai tal coisa. Qual que você vai escolher? Entendeu? Então é muito sério. É muito sério isso. Você tem que explicar para a pessoa, mas se ela mesmo assim quiser ficar com os pensamentos dela, paciência. É a vida, gente. A vida com Deus tem perseguição, tem sacrifícios, tem essas realidades, né? Mas aí quando a gente vê a vida de Jesus e Maria, a gente encontra a nossa vida na vida deles, né? E vê que tudo que eles fizeram foi para que nós também pudéssemos passar por isso e receber deles a força para a gente passar por isso. Então é muito importante entender isso, né? Que é o que Nossa Senhora falou, que eu quero transmitir hoje para você aqui, ó. É isso que ela está transmitindo para nós nesse estudo. Ela está falando: minha filha, coragem, não tenha medo, sua mãe é toda por você. E hoje a espero para que meu heroísmo e meu triunfo no sacrifício possam lhe infundir força. Infundir força. Tá vendo? É isso que ela está fazendo por meio dessas palavras, infundindo força para que a gente também, por nenhuma desculpa, negue nada a Deus. Força e coragem para fazer os atos que Deus deseja de nós. Para que nós também, porque a nossa mãe quer as suas filhas, os seus filhos como ela, triunfantes nas aflições. Triunfantes também, fortes também. Os meus pais me amavam em direção a Deus, lá, e me consideravam como um grande dom dado a eles pelo Senhor. E isso lhes deu força para completar o doloroso sacrifício. Portanto, minha filha, se você quiser ter uma força invencível para suportar as dores mais severas, deixe que todas as suas coisas sejam ordenadas a Deus e considere-as como dons preciosos do Senhor.
Então você considerará um filho seu como dom de Deus, sempre, para que você tenha força também para dizer coisas difíceis quando precisar dizer, né? Suportar também as situações que vierem, né? Então tudo você precisa amar ordenado em Deus. Agora você deve saber que eu, com coragem, tá vendo? Me preparava para a minha ida ao templo, porque ao entregar minha vontade ao ser divino, que o Fiat Supremo tomar posse de todo o meu ser, adquiri todas as virtudes naturais, ó. Era governadora de mim mesma. Esse governar a mim mesma é esse autodomínio que eu tô falando, né? Até esse controle emocional de não ficar chorando muito, né? Desesperada perto dos pais que já estavam sofrendo muito, né? Essa força, assim, sabe? De dominar a si mesma, de dominar esse sentimento que vinha nela. Mesmo depois que os pais foram embora, né? Meu Deus, os meus pais lá e eu aqui, né? E eles com saudade de mim, meu Deus. E eu subi essa escadaria como se não tivesse acontecendo nada. Eu estava perto deles e não chorei tanto, não demonstrei tanto assim. Ai, como eu fui horrível com meus pais. Que dor que eu estou causando para os meus pais. E controlar qualquer coisa que viesse de sentimentos, de pensamentos, né? Dominar sobre nós mesmos. É uma graça que a vontade divina dá para nós, da gente se autodominar. É Deus nos autodominando, não é uma força própria nossa. É dons adquiridos, é dons que Deus dá, que Deus vai colocando em nós, é o próprio Deus em nós, né? Ordenando tudo, né? O nosso ser. Todas as virtudes estavam em mim, como tantas nobres princesas. Olha que bonito, e de acordo com as circunstâncias da minha vida, prontamente se expuseram para realizar o seu ofício sem qualquer resistência. Se eu não tivesse a virtude de fazer-me rainha sobre mim mesma, teria sido chamada assim em vão, né? Porque ela não ia conseguir se dominar, né? Na hora ela teria chorado, teria pulado no colo da mãe dela. Não, mãe. Não, mãe, eu quero ir para casa. Não, né? Então não teria sendo chamada rainha, né? Porque a rainha está acima de tudo isso, né? Não está sendo dominada, ela domina, né? Então, portanto, mantive a caridade perfeita sob meu domínio. Meu Deus, isso. A caridade perfeita. Né? De não pôr o amor dos pais acima de Deus. Da vontade de Deus. Sacrificar o que ela mais amava, que é os pais dela, pela vontade divina. E também Deus estava ensinando isso para ela, né? Cada sacrifício, para que também isso ia acontecer com Jesus. Ela teria que sacrificar o próprio filho por amor à vontade divina. Então ela também quantas vezes ela também se sentiu sofredora e má, assim, como se fosse má, né? Sofrendo horrores. Meu Deus, eu tô deixando meu filho sozinho. Meu Deus, meu filho tá em tal lugar. Meu Deus, meu filho tá sendo levado para prisão e eu não estou lá. Que tipo de mãe que faz isso, né? Tanta coisa que pode vir. E tudo isso também era sacrifício, vir sobre ela, né? Esse sentimento, essas coisas, para aumentar mais ainda o sacrifício, para ser real, tá? Não é nada fingido, é real, isso aconteceu, tá? E ela viveu essa caridade perfeita de pôr a vontade de Deus e amar as pessoas em Deus. E o próprio filho, ela amou em Deus também. O próprio Jesus, a própria humanidade de Jesus, ela não colocou a humanidade de Jesus ali, que é o verbo encarnado, a presença de Jesus sensível, de ter ele perto, de conversar com ele, de falar com ele, de estar com ele, ela não colocou isso acima da vontade de Deus. Então, o próprio filho, tanto que ela fala, se ninguém dissesse crucifica-o, para que a vontade de Deus acontecesse, eu colocaria ele. Eu diria, crucifica-o. Olha isso, gente. E Jesus também não poupou nada pela vontade de Deus, tá? Então, ela tem os méritos antecipados de Cristo. Uma paciência invencível, uma doçura entusiasmada, uma profunda humildade, e todo o depósito das outras virtudes. Então, tudo de bom que existe, né? Tudo nela, depositado nela. A divina vontade fez a pequena terra da minha humanidade afortunada, sempre florida e sem os espinhos dos vícios. Veja, portanto, querida filha, o que significa viver na vontade divina? A sua luz, que são os conhecimentos, os entendimentos que nós recebemos de Deus, a sua santidade, a potência, essa força, né?
convertem em natureza todas as virtudes. Então se torna natural para nós também, na divina vontade. Você começa a ser uma pessoa mais paciente quando é uma situação que você precisa da paciência. Quando é a situação que você precisa de uma doçura, sabe? Não fica levando tudo de um jeito, né? Uma pessoa mais dócil, né? A humildade, tudo, no seu devido tempo, né? Na forma que Deus usar na divina vontade. Né? Não é viver a virtude em si, tá? É mais do que viver a virtude. Mas não quer dizer que elas não existem, elas são como que, vamos dizer assim, preparações para se viver na divina vontade. Elas são como bases, né? Tudo que é virtude, né? Tudo isso, né? São bases, né? Que fazem parte também, mas fazem parte, são meios. Mas a vontade divina está acima de tudo isso, da própria virtude, tá? De própria virtude, porque uma humildade, por exemplo, na divina vontade, é mais do que você demonstrar assim, não falar nada quando alguém diz alguma coisa, mas às vezes a humildade é você falar, entendeu? Aí a pessoa fala assim, você não é humilde não, senão você ficaria em silêncio, não. Não, a humildade não é a omissão. A humildade é dizer a verdade. E às vezes você parece um monstro dizendo, entendeu? Então, é mais elevado ainda, tá? Então, a sua luz, a sua santidade e potência convertem em natureza todas as virtudes. Não quer dizer que você não vai ter paciência mais, nada disso, mas isso aí é Deus que vai administrar e quando Ele quiser, isso fica tudo na sua alma, depositado lá, para ser usado quando for necessário. Aos modos de Deus, tá? Essa não se inclina para reinar em uma alma onde existe uma natureza rebelde. Então, com a vontade humana não dá certo, porque a vontade humana é rebelde. Ela não se rende. Ela não é paciente. Ela ora faz uma coisa e depois, quando não dá certo, ela desiste. Ela não tem paciência para aprender. Não tem paciência com as coisas de Deus. Ela quer tudo rápido demais. Né? Não tem doçura, aquele entusiasmo pelas coisas de Deus, aquela abertura para a palavra de Deus, né? Então, humildade também não tem, porque às vezes o que ela chama de humildade é vício, né? É uma humildade falsa, é uma humildade que não diz a verdade, é uma humildade para aparecer mais para as pessoas do que, entendeu? Então é muito complicado, é muito manchado, é muito contaminado, não dá para confiar, entendeu? Não dá para confiar. Porque aqui no caso é o próprio Deus que coloca e domina, você não fica preso nisso. É o próprio Deus que dirige você e quando Ele quiser te usar nessa situação, proporcionar uma situação em que você seja paciente, você será. Quando é para dizer algo ou se calar. Quando é uma situação dessa ou da outra. Então é Ele que vai dirigir tudo. Não a sua natureza rebelde, né? Então, essa é a santidade e que é a natureza ordenada e santa onde deve reinar. Portanto, com o sacrifício de ir ao templo, que fiz conquistas, com certeza, e essas conquistas é tudo dada para nós. Ela fazia tudo conquista para nós, né? E sobre o sacrifício formavam-se em mim os triunfos de uma vontade divina. Que a de vontade divina ganhava, eram os atos, né? São os atos que todos esses atos estavam chamando o verbo, tá? Fazer o verbo fazer estender o reino. Lembra que na outra lição Deus falou assim, falando isso, tem que meditar ela para vocês. Na outra lição Deus falou assim para Nossa Senhora, volta para a terra, eu não vou ficar te chamando mais aqui no céu. Volta para a terra e estenda a vontade de Deus em todos os seus atos. Então os atos os atos na divina vontade as armas que Deus nos dá, que Deus usa de nós. E esses atos que nós fazemos é o que vai chamar a vontade divina. A vontade de Deus é o rei. Os conhecimentos sobre a vontade de Deus é como um exército, sabe? Um exército que o rei convoca. E os atos que nós fazemos são as armas desse exército. Então, para que o reino da divina vontade se estenda sobre o mundo. Então, aqui Nossa Senhora estava fazendo isso. Essas conquistas que ela estava fazendo é para atrair o verbo. É um ato na vontade de Deus. Tem que entender isso. Não é um ato
Santidade da redenção, não. É um ato na vontade divina, mas para o tempo da redenção, que era a vontade divina naquele momento, que era chamar o verbo à terra. Entendeu? Era o que Deus pediu dela. Era a missão dela. Mas não é só isso. Ela estava ali para tudo, né? Também para trazer a divina vontade para nós. Então, esses atos que ela estava fazendo de sacrifício e que a família dela estava incluída, né? Esses atos todos, o sacrifício da Ana, do Joaquim, cada lágrima de saudade deles, nada passou despercebido por Deus. É como se essas lágrimas fosse a aguinha caindo na terra para fecundar e para chamar mais ainda, para aumentar mais ainda aquela semente lá do verbo lá. Vem da grande petição que eles faziam, né? Vem logo, Messias, vem sobre a terra, Messias, nós te esperamos. Então, esse sacrifício está unido ao sacrifício de Abraão, está unido ao sacrifício de todos os profetas que viveram, está tudo depositado na Nossa Senhora. Todos os atos bons de sacrifício, de entrega, que todos os patriarcas viveram, dos profetas, tudo está ali reunido ali para chamar o verbo. E por que é mais poderoso em Nossa Senhora? Porque ela vivia na divina vontade. É uma divina vontade chamando o verbo à terra. Né? Então ali ela colhe todos os sacrifícios de todos para atrair. É porque você está traindo a vontade de Deus, você está traindo Jesus, você está traindo a vontade de Deus. Jesus veio nos redimir para nós voltarmos para a ordem. Entendeu? Eu sei que tem coisas que são confusas, mas a gente, né? Aqui é 31 dias com Maria, mas aí depois dos 31 dias é estudar, né? Esses triunfos me trouxeram novos mares de graça, de santidade e de luz, e tudo isso ela usava para atrair o verbo à terra, até me fazendo feliz nas minhas dores, para poder conquistar novos triunfos. Agora, minha filha, coloque sua mão sobre seu coração e diga à sua mãe: você sente sua natureza transformada em virtude? Você sente que naturalmente você é uma pessoa mais paciente? Que você é uma pessoa que se domina, né? Ou você já age impulsivamente? Quando pensa que não, você já está na briga, né? Como que você é, né? Tá pedindo mesmo para falar, porque aqui você está num período de limpeza total, né? Também. De verdade também, de consciência, né? Ela tá mostrando isso para você ter consciência, para você entender. É o que é o mal em mim, mãe, que tanto falado. Por que minha vontade humana é tão má assim? Então precisa ter essas interrogações para você entender, né? Então, qual que é a diferença na vontade de Deus e na vontade humana, né? E tá, a vontade humana, isso não é natural para ela. A vontade humana, ela é volúvel. Uma hora pode ser até humilde, mas depois ela não é mais, né? Então, assim, ela é volúvel. E essa paciência não é de você se aborrecer por uma coisa ou por outra, não, né? Mas essa espera em Deus, sabe? Essa paciência invencível. Que essa paciência, assim, confiante, sabe? Que você confia em Deus, espera de Deus as coisas, sabe? Não de si mesma, entendeu? Uma paciência até mesmo com a sua pequenez. Olha, eu queimei um arroz hoje. Não precisa perder a paciência por causa disso, entendeu? Aí você tem a paciência de falar. Você pode até ficar nervoso, eu não tô falando de você falar, nossa, ai, nossa, de novo, ai, queimei o arroz, ai, que coisa chata. Não é isso, mas assim, você fala, acontece. Você não vai ficar pensando isso o dia todo, entendeu? Isso não vai ficar ocupando a sua cabeça. Ai, aquele arroz que eu queimei. Ai, não sei o quê, né? E você vai, por causa disso, você vai paralisar. Não. Entendeu? Então é diferente. Então realmente, quando vivemos, né, na vontade humana, a gente perde a paciência em tudo. Vai caminhar e as coisas não estão saindo. Não tá saindo do jeito que eu esperava, não tô vendo frutos, entendeu? Porque a pessoa não tem paciência, ela é desordenada mesmo, né? Ela quer as coisas para ontem, ela quer as coisas do jeito dela, né? Ela não tem aquela paciência mesmo.
nem uma doçura para as coisas de Deus, aquele entusiasmo pelo que Deus está falando, né? Uma doçura entusiasmada, né? Aquele desejo, né? Aquela abertura, aquela disposição para Deus, né? Não tem uma disposição interior mesmo para Deus, né? Então é muito complicado mesmo, né? Ela, além de querer tudo rápido, né? Além de não ter paciência de aprender, de ouvir uma meditação, já olha o tempo, tá na igreja, já tá olhando o relógio. Tinha gente olhando o relógio ontem na missa, eu tava na missa e tinha gente olhando o relógio, a homilia é incrível, e gente olhando o relógio. Então, assim, a palavra de Deus para a pessoa é um fardo, é uma coisa cansativa. Então, não tem aquela doçura entusiasmada. Eu tô aprendendo. Ai, meu Deus, como eu tô aprendendo. Não tem aquela empolgação com as coisas de Deus, aquela doçura de ser dócil, de ouvir o que Deus tem para dizer e não se fechar também, né? Eu não gostei disso. Puxou minha orelha aqui, desisto. Não. Tá bom, pai. Mesmo que você se sinta pequeno, não, pai. Eu confio em vós. O Senhor vai me dar essa graça aí de entender. Então, assim, sabe? É uma coisa assim, sabe? Profunda humildade, que também você reconhecer que você é um nada, que não é você que está fazendo, é Deus. Então, o ser humano gosta de aparecer, o ser humano gosta de ser visto. Então, são coisas assim, que são mais vícios, que a nossa só está falando aqui. Por isso que ela fala, põe a mão no seu coração e reflita, né? Reflita. Você sente a sua natureza transformada em virtude? Como se fosse algo natural para você, assim? Ou é mais uma força que você tem que fazer para você? As coisas de Deus, você sente mais que as coisas de Deus é um peso. É uma coisa assim que você tem que se espremer para fazer. Uma coisa assim que parece até que você faz com ranço, com raiva. Entendeu? Ou você sente que para você é natural. Não é que você não sinta dor, não é que você não sinta. Uma hora você deu um xingo, você fica nervosa, a sua pequenez aparece, mas mesmo assim você não fica preso nisso, entendeu? Ou sente os espinhos da impaciência. Porque a impaciência, gente, é tipo impureza, sabe? A impaciência vem muito de uma impureza mesmo, sabe? Uma impaciência que eu falo. Não é no sentido assim, você falar assim, nossa, tá demorando atendimento aqui, já passou 3 na minha frente. Às vezes eu tô falando da realidade, né? Às vezes acontece uma desordem mesmo numa situação, o trânsito tá um caos, né? Não tô falando das coisas da nossa pequenez, você perde a paciência com a criança e chama a atenção dela, que ela tá aprontando. É mais do que isso, é uma impaciência com as coisas de Deus, sabe? É mais espiritual isso, sabe? É uma impaciência com seu próprio, consigo mesma, né? Você quer uma perfeição, quer as coisas perfeitas, né? E Deus está te mostrando, você é pequeno, e às vezes Ele deixa você quebrar a cara para você ver, você é pequeno, enquanto você não se render e não aceitar que você é pequeno, nada vai dar certo mesmo. Você é pequeno, você é pequeno, você é pequeno, tem que se render, né? Então a pessoa tem essa impaciência. Ela não espera em Deus, pede a Deus uma coisa, mas ela já está lá tentando mover os pauzinhos do jeito dela, entendeu? As ervas daninhas da agitação, a pessoa não dorme. Ela está agitada com o que aconteceu no trabalho dela. Eu tenho que resolver isso, amanhã eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ela não descansa. O mau humor das afeições profanas, né? O mau humor por causa do que o amigo falou, a opinião do amigo é muito importante, a opinião do namorado, a opinião do marido. O mau humor causado porque aquela pessoa não sorriu para mim, aquela pessoa não disse eu te amo para mim, aquela pessoa fez isso comigo. Então, o mau humor gerado com situações humanas. Quando você vai ver a pessoa falando, o que causa agitação nela, o que prende a mente dela é só coisa humana. É só a pessoa no ônibus que fez tal coisa, a pessoa lá em casa que diz tal coisa, a fulana de tal que não sei o que falou do meu cabelo, não sei o que. Então a pessoa vive só por coisas humanas. Ela só fica bem se aquela pessoa elogiar ela. Se não elogiar, ela fica mal. Entendeu? Então o que o humano traz para ela que é importante. Aí o humano
define o estado de ânimo dela. Aí ela põe aqueles emoji lá. Emoji feliz hoje. Meu humor hoje é feliz. Hoje é triste. Mas o que define isso? Essa queda, né? Feliz, triste, feliz, triste, feliz, triste. Quando vai ver, é sempre coisas humanas. Perguntar para ela, você está preocupada com a palavra de Deus? Você está preocupada com o que Jesus deseja? Você está preocupada com o que Jesus sofre? Não, não é nada disso. Ela está preocupada com o que ela está sofrendo. Ela está preocupada com o que os outros estão fazendo para ela. Ela está preocupada com a pessoa dela. Está preocupada com os sentimentos dela. É tudo ela. Só existe ela e acabou, né? Então é muito complicado. Ouça, deixe que sua mãe cuide. Dei-me a sua vontade nas minhas mãos, decidida a não querê-la mais. Então, não querer mais viver nesse jugo, né? Desses vícios. E eu farei que seja possuída pela divina vontade, que irá banir tudo de você. Toda essa agitação, né? Todas essas afeições profanas, né? Esses espinhos, todas essas ervas daninhas, tá? Tudo isso. E o que não fez em tantos anos de vida, fará em um dia. É assim que a vida na divina vontade, gente, é como se estivesse nascendo hoje. A qual será o princípio da verdadeira vida, da felicidade e da santidade. Então, não é assim, entreguei para Nossa Senhora e tá tudo bem, né? Mas é você entender que aqui você está dando um grande passo, mas que significa depois entender o que é esse passo, né? E esse passo de decisão é formado por muitos passinhos que você vai aprender em cada momento a dar para Deus. Em cada momento através do conhecimento, tá? Mas você já está dando a sua decisão aqui para ela, de querer, tá bom? E ela fará, né? É interessante o que a gente leva anos, né, para fazer. Ela fará, então ela nos ajuda a viver na divina vontade mais rápido, a entender mais rápido. Ela ajuda, ela antecipa tudo, né? Ela abre os caminhos. Ela tira dela para dar para os filhos, né? Então é muito grande, gente. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Fiat.